Agora, tratando sobre os aspectos clínicos da doença de Chagas, trouxe aqui um gráfico que indica o nível de parasitemia ao longo da infecção da doença. Então, a parasitemia é o número de parasitas que você tem ali no sangue do paciente. Então, com a infecção, haverá um aumento do nível de parasitemia, principalmente porque haverá várias multiplicações ali do parasito no organismo. Em B está indicado o pico de parasitemia, que é indicando a fase aguda da doença. E logo com esse crescimento do nível de parasitemia, obviamente haverá ativação do sistema imune, produção de anticorpos, principalmente IgM, que irá levar à diminuição do nível de parasitemia ao longo do tempo. Então, isso está representando ali a ação do sistema imune até chegar no nível basal. O nível basal é caracterizado principalmente na fase crônica da doença, onde temos um nível de parasitemia muito baixo, porém não há eliminação total do patógeno. Ele fica ali em um nível basal, que é o que ocorre na maioria das vezes na fase crônica, principalmente com a presença mais de amartigotas ali infectando os tecidos do que tripomartigotas no sangue do paciente. Aqui temos uma imagem que especifica melhor os sistemas de combate do sistema imune contra o Terruse. Então, logo quando o Terruse invade o organismo, a ativação de diversas células do sistema imune, entre elas as células apresentadoras de antígenos, são uma das primeiras a combater um organismo estranho. Elas realizam fagostose, são principalmente as células dendríticas e os macrófagos, então irão englobar ali o organismo estranho. E com isso, a ativação para a produção de citocinas, como IL-6, IL-1-beta, TNF-alfa, e também óxido nítrico. O óxido nítrico é usado principalmente para combater ali ativamente o organismo estranho através do estresse oxidativo, porque o óxido nítrico é uma espécie reativa de oxigênio. E, além disso, as células apresentadoras de antígenos, como diz o nome, apresentam antígenos para os linfócitos. Então, esse processo de apresentação de antígenos irá ativar a produção de anticorpos por células, por linfócitos B. Então, linfócitos B irão produzir ali anticorpos. Os anticorpos agem de forma a neutralizar o parasito, ou também podem apresentar uma atividade citotóxica, ou seja, levar células que estão infectadas à morte. Além disso, as células apresentadoras de antígenos produzem citocina L12, que ativam células NK, são as células natural killers, que têm essa atividade citotóxica, de levar à morte de células que estão infectadas. E, além disso, elas também produzem citocinas como interferon gama, que ativa linfócitos do tipo TH1, que também ativa linfócitos do tipo TCD8, que também tem atividade citotóxica, que leva à morte de células. E uma vez infectada, a pessoa pode apresentar a fase aguda da doença de forma assintomática, que é a maioria dos casos, ou de forma sintomática. E alguns sintomas são a febre, mal-estar, linfadenopatia, hepatomegalia, também a insuficiência cardíaca, o sinal de Romano e o chagoma, que eu já havia explicado. Nessa imagem, então, temos um sinal de Romana, que é o edema palpebral, indicando ali o portal de entrada do parasito sendo a conjuntiva, a mucosa da conjuntiva. Nessa imagem é de um chagoma, ali na região do braço. Então, indicando então é um edema, indicando o portal de entrada do parasito. Já na fase crônica da doença, ela pode se manifestar de forma indeterminada. Dessa forma, a manifestação é assintomática e a positividade nos exames sorológicos. Então, esse período de
doença de Chagas de forma indeterminada pode durar de 10, 30 anos ou até a vida toda da pessoa. Ou seja, a pessoa pode estar com a doença de Chagas infectada pelo Terluse, porém ser sempre de forma indeterminada, sem apresentar nenhum sintomas. Por outro lado, a pessoa pode apresentar a forma determinada da doença, que pode ser a forma cardíaca, que são os principais. Entre eles, alguns fatores patogênicos e fisiopatológicos são a desnervação, ou seja, a degeneração ou comprometimento dos nervos ali no local, no caso no coração, a fibrose difusa, a fibrose é a hiperativação de fibroblastos. Essas células produzem tecido conjuntivo, então há muita produção de tecido conjuntivo, acarretando assim na incapacidade contrátil do órgão. Também hipertrofia das células musculares inteiras, ou seja, as células ali do coração que restaram ali no meio daquele tecido conjuntivo, sofrem hipertrofia. Então, dessa forma, a partir de todos esses fatores, acaba prejudicando o bombeamento de sangue. Também algum dos fatores é a dilatação dos anéis das válvulas. Então, como exemplos de sintomas da cardiopatia chagásica crônica, a insuficiência cardíaca, a cardiomegalia, que é o aumento do coração, mostrado aqui nessa figura, mas à direita a gente tem um coração no volume aumentado em razão da doença de Chagas. Arritmia também, morte súbita, também é frequente. A morte súbita é provocada em razão da formação de trombos cardíacos que causam infartos no coração, podendo ser também nos rins, nos pulmões e também no cérebro. Quando é no cérebro, causa um acidente vascular cerebral isquêmico. E infarto acaba atrapalhando o fluxo sanguíneo ali no local e acaba ocorrendo a morte celular em razão da falta de oxigênio. A fase crônica também pode ser manifestada na sua forma digestiva, caracterizada pelo megaesôfago ou o megacolon. Aqui eu trouxe um conceito de mega. Então, entende-se por megas dilatações permanentes e difusas em vísceras ocas ou canais, que são acompanhados ou não pelo alongamento da parede. E essa dilatação permanente não é provocada por obstrução mecânica. Então, por exemplo, no megaesôfago não é o bolo alimentar que está causando essa obstrução, esse dilatamento, e no caso do megacolon não é o bolo fecal que está causando esse aumento. Mas sim é provocado em razão da despopulação neural intrínseca do órgão. Então, como eu falei, principalmente por conta da desnervação, da degeneração dos nervos dos órgãos. Então, como alguns fatores patogênicos e fisiopatológicos, a gente tem a desnervação dos tecidos, como eu falei, alterações morfofuncionais das glândulas do intestino, atrapalhando ali o processo de digestão, alterações no peristaltismo, principalmente por conta desse comprometimento dos nervos, acaba comprometendo sua função motora. Fibrose difusa, que é aquela hiperativação de fibroblastos e ativação da produção de tecido conjuntivo. Aqui temos uma imagem de um megaesôfago, então a gente pode ver como o volume é aumentado. E alguns sintomas, temos a disfagia, regurgitação e dor epigástrica. Já no megacolon, então aqui a gente tem uma imagem de um megacolon chagásico. Alguns sintomas é a constipação intestinal crônica e a distensão abdominal. Aqui a gente tem uma imagem de raio-x de um megacolon. Então a gente consegue ver como o cólon fica aumentado e acaba causando a distensão abdominal. Nessa outra imagem também de um cólon retirado, então a gente consegue ver em comparação com a seringa o seu tamanho.
Bom, e agora tratando sobre as metodologias de diagnóstico para pacientes da doença de Chagas, a gente tem os exames parasitológicos. Nos exames parasitológicos, a partir de amostras do paciente, a gente busca identificar a presença do parasito. Então, se tiver parasito, o paciente vai estar contaminado, está infectado com a doença de Chagas. Algumas das metodologias. Temos a lâmina fresca, que é coletar uma amostra de sangue do paciente, colocar aquela amostra numa lâmina e analisar em microscópio. Também temos o esfregaço sanguíneo corado. Já nessa parte você vai fixar a amostra de sangue e vai corar. Então aqui nessa imagem a gente tem um esfregaço sanguíneo corado. Então a gente pode ver que o parasito em azul ficou corado pelo corante. Claro que a cor do parasito vai depender do corante que você vai utilizar. Temos também a hemocultura. Na hemocultura, uma amostra de sangue é colocada em cultivo, num cultivo em um meio que permite o crescimento do parasito. Então, por exemplo, se o paciente estiver com uma parasitemia muito baixa, é mais interessante fazer a hemocultura do que a lâmina fresca ou esfregaço sanguíneo. Porque na hemocultura, como vai ter poucos parasitos ali naquela amostra, eles vão se multiplicar, porque eles vão estar em um meio de cultura apropriado para a replicação deles. E a partir daí, depois de algum tempo, você vai lá, analisa esse meio de cultura e vê, o paciente estava infectado, porque cresceu o parasito aqui. Ou então o paciente não está infectado porque não houve crescimento. E nesse mesmo princípio, você também pode fazer a inoculação do sangue em camundongos. Se o paciente estiver infectado, você vai inocular, né, o sangue do paciente no camundongo. E se o paciente estiver infectado, o parasito vai se multiplicar ali no organismo do camundongo e depois você faz o diagnóstico. Isso não é muito utilizado. Outra metodologia é a sorologia. Na sorologia é um método para a detecção de anticorpos do paciente para a doença de Chagas. Então, se o paciente estiver infectado, ele vai ter produzido anticorpos contra o Terrus e a partir daí você faz a detecção desses anticorpos. Algumas das metodologias, o ELISA e a reação de imunofluorescência indireta. Aqui nessa imagem está explicando de forma resumida como acontece o ELISA. Então, no triângulozinho, a G é um antígeno. O antígeno é um fragmento, pode ser uma proteína do parasito, onde se liga o anticorpo. Então, você vai usar uma lâmina, fixar um antígeno do parasito, do Terruse. A partir daí, você vai adicionar os anticorpos do paciente, que vão ser coletados pelo sangue, separados a partir do sangue. Então, você coloca os anticorpos desse paciente. Se ele tiver com a doença de Chagas, ele vai ter esse anticorpo que vai se ligar ao antígeno. E, por último, você coloca um anticorpo conjugado, que é o seu anticorpo ali, que vai se ligar ao anticorpo do paciente e vai produzir uma reação. A partir dessa reação, pode ser, por exemplo, a liberação de fluorescência. E aí você detecta essa fluorescência. Então, se o paciente estiver contaminado, vai fluorescer. Então, aí, a partir daí, você faz o diagnóstico. Outro método muito eficiente de diagnóstico é o PCR. No PCR, você busca, a partir de amostra do paciente, quantificar o DNA do parasito. Então, se o paciente estiver infectado, você vai conseguir detectar o DNA do Terruse ali na amostra do paciente. E outra forma interessante é o xenodiagnóstico. No xenodiagnóstico, você usa um vetor, você usa o barbeiro, no caso, não infectado com o Terruse, para fazer o repasso sanguíneo do paciente. E depois você faz o diagnóstico. Então, o barbeiro vai ficar armazenado num pote, que será coberto por um tecido, no caso, um filó, que vai permitir que o barbeiro sugue o sangue do paciente. Então, aí você me pergunta, mas como assim eu vou usar um barbeiro
para se alimentar ali do paciente, ele não vai acabar transmitindo a doença de Chagas. Então, como eu falei, precisa ser um vetor que não esteja contaminado. Para isso, claro, precisa ter todo um controle ali da colônia do laboratório. E por que o vetor não vai estar contaminado? Primeiramente, a fêmea não é capaz de transmitir o terruse para os ovos. Então, os insetos ao eclodir do ovo, eles não estão contaminados com terruse. Eles precisam fazer um repasso sanguíneo com o hospedeiro contaminado para adquirir o terruse. E como você consegue manter essa colônia, realizar repassos sanguíneos nessa colônia e elas não serem contaminadas? Então, para isso, você faz a alimentação desses insetos com aves, porque as aves não são refratárias ao terruse, elas não se infectam pelo terruse. Então, se você manter uma colônia ali de barbeiros se alimentando com aves, elas não vão ficar contaminadas. Então, é a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, no Biotério do IB, lá no campus do Darcy Ribeiro, a gente tem várias colônias de barbeiros e eles não estão infectados, porque a gente faz esse controle de alimentação com aves. Então, só finalizando aqui o xenodiagnóstico. Depois desses barbeiros não contaminados terem realizado o repasso sanguíneo, você deixa esses insetos ali no pote por alguns dias e depois você faz a análise do conteúdo intestinal deles. Então, você pode tirar o intestino e analisar em microscópio e verificar se há a presença do terruse. Se o barbeiro estiver contaminado, é porque o paciente está contaminado. Se o barbeiro não estiver contaminado, o paciente não está contaminado. Esse método não é tão utilizado, mas, por exemplo, no hospital da UNB, ele ainda é utilizado. Bom, falando agora sobre o tratamento, não existe um tratamento que seja totalmente eficaz, que funciona para todos os pacientes, mas há a administração de alguns remédios, como o benzonidazol e o nifurtimox, que é utilizado para o tratamento e tem certa eficácia na fase aguda. Porém, eles são muito tóxicos, pode causar efeitos como anorexia, diversas reações. Então, inclusive, o nifurtimox ele não está mais disponível, não está mais autorizado para o seu uso no momento. E na fase crônica, também pode ser administrado benzonidazol, porém ele não tem tanta eficiência, principalmente porque na fase crônica a gente tem mais a prevalência do terruse na forma mastigota, ou seja, aquela forma arredondada ali nos tecidos da pessoa. Então, não existe um tratamento totalmente eficaz e na fase crônica é mais o controle, o acompanhamento dessas complicações, a evolução dessas complicações cardíacas e digestivas. Bom, não existe vacina disponível contra a doença de Chagas, então a principal forma de prevenção e controle é o controle vetorial. Então, desde o início, logo depois da descoberta da doença de Chagas, buscou-se formas de controle da doença de Chagas e principalmente o controle vetorial. Então, com a aplicação de inseticidas como DDT e BHC em residências que estavam infestadas. O DDT ele já era utilizado para o controle da malária, então ele também funcionou para o controle do barbeiro. E, porém, por outro lado, eles são muito tóxicos. Então, por exemplo, o BHC teve sua aplicação banida lá em 1998. O DDT também não é muito utilizado porque ele é muito tóxico e também muito persistente no ambiente. Então, atualmente, o que se usa mais são as piretrinas. Piretrinas são substâncias que são encontradas em plantas. Plantas naturalmente produzem piretrinas para combater insetos
que se alimentam delas, insetos herbívoros. Então, a sintetização de substâncias parecidas, análogas a piretrinas, como deltametrina, cipermetrina, são utilizadas como inseticidas. E outra forma de controle vetorial é a melhoria da infraestrutura das casas e a limpeza também. Então, também os programas de melhoria habitacional, principalmente substituição de casas de pau a pique, casas que utilizam telhas de palha, por casas de alvenaria, também é uma eficiente forma de controle do barbeiro, principalmente porque eles gostam de se esconder, de viver ali em frestas. Porém, mesmo com esse importante controle do vetor aqui no Brasil, ainda há focos de barbeiros em diversas regiões do país, inclusive aqui perto. Por exemplo, em 2020, foram notificados alguns barbeiros em Águas Claras, dentro de apartamento. Então, aí fica um alerta. E, segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos 12 anos foram registradas 2.700 notificações da presença do barbeiro aqui em Brasília. Claro que a maioria na área rural. Somente 3% ocorreram nas áreas urbanas. Mas fica aí um alerta.